Olá, muito boa noite para você. A gente começa o RN2 desta sexta-feira com imagens ao vivo da praia de Ponta Negra. Maré cheia, aquele problema que a gente fala quase todos os dias. A praia fica sem faixa de areia, como vocês estão vendo aí. A câmera vai girando, saindo um pouquinho da Erivan França, mostrando a ladeira que dá acesso a avenidas importantes como a Avenida Engenheiro Roberto Freire. Pista escorregadia, molhada, quinta-feira foi assim durante todo o dia. Tempo nublado, chuva também, não uma chuva muito forte, mas uma chuva constante. Aí a gente volta com as imagens da STTU mostrando a praia de Ponta Negra, o calçadão da praia de Ponta Negra. O RN2 desta quinta-feira está apenas começando. O governo do Rio Grande do Norte vai começar uma rodada de reuniões com o Ministério Público e a Advocacia Geral da União para retomar as discussões sobre terrenos na via costeira que foram concedidos à iniciativa privada na década de 90. A área é de interesse turístico e concentra o distrito hoteleiro da capital potiguar. Os contratos de concessões dos terrenos se encerraram no ano de 2003, mas com acordos celebrados entre os anos de 2007 e 2010, as autorizações foram renovadas para as construções acontecerem. No entanto, as obras não avançaram e, por este motivo, o governo do estado vai solicitar ao judiciário que desconsidere os termos já firmados. O último investimento na via costeira aconteceu há 2 décadas. Tendo caducado essas concessões em 2003, houve, por parte da Datanorte, ações de reintegração exitosas e depois a mesma Datanorte trocou essa reintegração por um acordo mantendo os mesmos concessionários. E esses mesmos concessionários, ao longo desses anos, mostraram não terem ânimos de construir, capô demonstração financeira e econômica para fazê-lo. Agora aparecem novos grupos interessados, é por isso que surgiu essa rediscussão. São 8 terrenos que pertencem ao governo do estado aqui na via costeira em Natal e que foram cedidos à iniciativa privada ainda na década de 90 para a construção de empreendimentos imobiliários, como hotéis, bares e restaurantes. Além dos 8 terrenos que estão sendo disputados, o estado tem ainda 5 terrenos sem utilização na via costeira, sendo um deles o antigo Clube Vale das Cascatas, que tem projeto para se tornar o Costeira Parque. A Procuradoria do Estado tenta uma conciliação para resolver o problema. Sempre preservando a legalidade, buscar mediação e composição com todos para devolver segurança jurídica àquela via costeira, porque já há sinais de novos investidores que, inclusive, já procuraram a Datanorte, que procuraram o governo querendo colocar novos equipamentos naquela área. A reforma tributária está sendo votada agora no Congresso Nacional. A ideia é unificar vários impostos federais e estaduais por um imposto de valor agregado. Prefeitos potiguares estão em Brasília fazendo uma mobilização para tentar fazer mudanças no texto do projeto. A ida dos prefeitos a Brasília tem como objetivo debater e tentar negociar com parlamentares federais alguns pontos da reforma tributária. As discussões sobre a PEC foram retomadas nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados. É uma falácia de que os municípios irão perder recursos. Ao contrário, os municípios irão ganhar recursos ao longo dos 20 anos, que irão quadruplicar a receita do ICMS e do ISS. Portanto, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNE, se pronuncia de forma favorável à reforma tributária. Hoje, os 9 governadores nordestinos publicaram uma carta por meio do Consórcio Nordeste. O documento manifesta apoio à aprovação da PEC, classificada pelos gestores como uma vitória. O Brasil precisa avançar nesse tema. Nós temos muita clareza da necessidade da aprovação da reforma tributária. O texto que está sendo apresentado no Congresso Nacional passou por um amplo e intenso debate. O novo imposto, nomeado de IVA, Imposto por Valor Agregado, terá uma parcela gerenciada pela União e a outra administrada por estados e municípios. Hoje o Brasil tem 5 impostos que ele quer substituir por 2 impostos dentro dessa nova reforma. E aí ela vem trazer também, ao invés de se cobrar esse imposto pela produção, ele ser cobrado pelo consumo. Então vai também chegar uma simplificação no recolhimento desses tributos.
O secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda explica que a reforma propõe a tributação de produtos no destino e não mais na origem. A reforma, num primeiro momento, ela vai manter a carga tributária. Ela tem um compromisso de não aumentar de jeito nenhum a carga tributária, mas ela tem um efeito positivo para o consumidor, porque hoje o consumidor está pagando o imposto e está pagando por uma série de ineficiências que o nosso sistema gera, como, por exemplo, o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. E isso está no preço daquilo que ele consome. Enquanto os gestores públicos vão a Brasília debater e negociar pontos da reforma, aqui no Estado, o setor produtivo acompanha as discussões com incertezas. Este contador, que possui experiência em gestão empresarial, defende que este é o momento para o empresário ter calma, se planejar e procurar se informar por meio de fontes seguras. Hoje as empresas pagam alíquotas diferenciadas, dependendo do produto, dependendo do serviço, isso vai passar a ser unificado. Para a população vai ficar tudo muito mais claro de como é a carga tributária, porque hoje a gente compra, vai lá na farmácia, compra um medicamento, a gente não sabe exatamente a carga tributária que está lá. E dentro da reforma isso vai ser muito claro, porque vai vir lá o valor do produto e vai vir isso, e é como se a população estivesse pagando imposto, então vai cobrar também o valor do imposto em cima daquele produto. O brasileiro vai estar comprando uma mercadoria, pagando por um serviço e vai saber exatamente quanto de imposto foi pago ao longo de toda a cadeia daquilo que ele está comprando. E aí ele vai poder avaliar se aquilo que ele está pagando está retornando de forma adequada para ele na forma de serviços públicos. Então, essa transparência vai melhorar muito a cidadania fiscal. As pessoas vão entender quanto estão pagando e vão cobrar do poder público o retorno sobre aquilo que eles estão pagando de imposto. E essa é uma reforma que é esperada há muito tempo. Então, a gente fica nessa expectativa, já que a votação começou hoje no Congresso Nacional, mais precisamente agora há pouco, e deve render muita discussão ainda. Falando em política, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, trocou de partido. Quem vai contar melhor para a gente os bastidores dessa troca é Ana Paula Davim, direto da redação, que hoje está, inclusive, de idade nova aqui com a gente no RN2. Boa noite, Ana. Boa noite, Emily. Boa noite a você que acompanha o RN2 neste dia 6 de julho, que é especial para mim, né? A gente começa o nosso giro pelas redes destacando a filiação do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, ao partido União Brasil. A assinatura contou com a presença de autoridades do seu novo partido, incluindo autoridades de outros estados também. Na postagem que ele fez, o prefeito, que foi eleito pelo Solidariedade, explica que no partido União Brasil ele terá mais força em Brasília para conseguir recursos e obras importantes. Vale lembrar que a bancada potiguar no Congresso tem 2 deputados federais desse mesmo partido, Paulinho Freire e Benes Leocádio. A gente passa agora para as atividades na Assembleia Legislativa aqui no Estado. A deputada estadual Eudiane Macedo, do PV, fez uma postagem hoje pela manhã comemorando que o seu projeto de lei foi aprovado na Comissão de Educação. O projeto em questão cria reserva de vagas de emprego para travestis e transexuais em empresas privadas que recebem incentivos fiscais ou que tenham convênio com órgãos do Poder Público do Rio Grande do Norte. Agora o projeto deve seguir para votação no plenário da Casa Legislativa após o recesso parlamentar. Lembra no início da semana que a gente destacou aqui a posse do senador Rogério Marinho da presidência do Partido Liberal aqui no Estado? Pois é, ele chegou a ser hospitalizado, já teve alta e hoje à tarde participou de uma reunião nacional do partido, onde presenciou um climão. A gente está vendo aí na tela um momento em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, foi hostilizado pela plateia ao defender o projeto da reforma tributária. O senador Potiguar estava na mesa e presenciou o desconforto. No seu perfil, o senador critica a pressa na votação da reforma tributária, a falta de dados claros e defende maior discussão, além de mais tempo para entender os impactos aos setores e municípios. A gente segue acompanhando de olho aqui, fazendo giro nas redes sociais e trazendo aqui no RN2. Emily. Valeu, Ana Paula. Muito obrigada pelas informações. A presidente da Caixa Econômica Federal cumpriu a agenda hoje aqui em Natal. Ela anunciou a retomada do convênio para financiar o programa Pró Moradia aqui no estado. A
A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, cumpriu a agenda em Natal na tarde desta quinta-feira para inaugurar a primeira sala das cidades e estados no Rio Grande do Norte. A sala funciona dentro da agência da Caixa da Cidade Alta, na Avenida Câmara Cascudo. O espaço é para uso exclusivo dos representantes de estados e municípios em reuniões e assinaturas de contratos. A solenidade contou com a presença da governadora do estado e de prefeitos potiguares. Nós estamos reinaugurando no país inteiro com o objetivo de aproximar a Caixa da demanda das cidades e dos estados brasileiros. O que a gente espera é que a Caixa Econômica cada vez mais se aproxime dos municípios, das prefeituras, que recebem emendas parlamentares, especialmente do deputado federal, do senador, para executar uma pavimentação, uma escola, que na realidade ou um posto de saúde, e muitos desses recursos oriundos de emendas passa pela Caixa Econômica. Ela é um auxiliar, é um órgão fiscalizador da execução dessas emendas. A presidente da Caixa também garantiu a liberação de recursos na ordem de 43 milhões de reais para o Pró-Moradia, Programa de Acesso à Moradia para a População em Situação de Vulnerabilidade Social. Nos últimos anos, foi paralisado obras de um projeto de pró-moradia do estado do Rio Grande do Norte, que envolve aí 765 famílias, 765 casas. É um projeto antigo que esses recursos passam pela Caixa e foi paralisado, prejudicando o estado e as famílias, principalmente essas famílias. A Caixa vai honrar esse contrato, esse financiamento e agora nós vamos só ver a questão da documentação para já começar o desembolso. Só reforçando, essa sala Cidades e Estados é um espaço destinado a prefeitos e órgãos do governo que têm convênios e contratos com a Caixa Econômica Federal. Uma mulher que teve erro em diagnóstico de HIV será indenizada em R$20 mil pelo governo do Rio Grande do Norte por uma determinação da Justiça. Vamos falar ao vivo com Franciele Medeiros, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Franciele. Oi, Emily, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a Justiça determinou que a mulher receba essa indenização no valor de R$20 mil por danos morais. Isso porque ela recebeu um diagnóstico e passou 4 meses fazendo o tratamento contra a doença sem ser portadora de HIV. Ainda de acordo com a decisão judicial, a mulher estava grávida quando recebeu o diagnóstico de soro positivo, ou seja, o bebê também foi submetido a tratamentos médicos com o intuito de evitar que a doença fosse transmitida. O julgamento também destacou que não há dúvidas quanto ao abalo psicológico vivido pela mulher que foi diagnosticada com uma doença grave que exige um tratamento sério, ainda mais passando por um momento sensível, que é o momento da gravidez. A partir dos exames, a decisão definiu que houve uma falta de observância do dever de cuidado do ente público para evitar erro no resultado e que em ações como essa, deveria ser solicitada pelo menos uma segunda amostra de exame. O Estado recorreu à decisão judicial com recurso de apelação civil, que é um recurso que tem o intuito de que a decisão seja alterada, mas foi negada pela Justiça, portanto, a indenização foi mantida e a mulher deve receber aí um valor de R$20 mil, justamente por danos morais, pelo que passou ainda mais no momento de gravidez. Então são essas as informações. Emily, eu volto com você. Obrigada, viu, Franciele, pela participação aqui no RN2. Vamos para o intervalo que passa bem rápido, não saia daí. Na volta, você vai ver que a Secretaria Estadual de Saúde liberou temporariamente a aplicação da vacina contra a meningite em adolescentes não vacinados entre 13 e 19 anos de idade nos municípios aqui do Rio Grande do Norte. O RN2 volta já já. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 38 anos por suspeito de estelionato. A prisão foi feita no bairro Planalto, na zona oeste de Natal.
O homem teria falsificado uma chave Pix solidária feita em benefício de uma criança ferida durante um ataque de animal em São José de Mipibu. Além disso, ele teria divulgado a foto da criança, que ainda se encontrava hospitalizada, passando-se por seu tio. O suspeito recebeu várias doações por meio de Pix e em sua posse também foi encontrada a quantia de R$ 800 em espécie, assim como cestas básicas doadas. A Polícia Civil pede que a população fique esperta e continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia, que é o 181. A Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto de lei que poderá alertar clientes de bares e restaurantes sobre alimentos preparados com crustáceos. A lei faz uma referência ao digital influencer Brendo Ian, que era alérgico e morreu este ano depois de comer um bolinho de camarão. Elielson sabe bem como é ter um parente alérgico a crustáceos. Na família dele, a mãe e a tia sofrem com esse tipo de alergia. Ele disse que sempre que a família vai para um restaurante se alimentar, evita pedir pratos elaborados para não correr risco da alimentação ter frutos do mar. Tem que ser tomado um certo cuidado, principalmente em restaurantes, né? Já passamos em caso, por exemplo, de utilizarem a mesma faca para tratar os pratos diferentes e ela, por ser uma alergia muito aguda, ela acabou tendo reação lá no momento, né? Algo bem complicado assim, de se trabalhar. O mesmo acontece com a irmã de Gabriel. O jovem disse que quando sai com a parente, sente dificuldades em escolher um prato. Minha mãe sempre tem que experimentar primeiro por causa da minha irmã, que ela é alérgica. Então, se ela comer, ela vai passar por um grande problema. Nesta semana, a Câmara Municipal de Natal aprovou um projeto de lei que diz que os bares e restaurantes que venderem alimentos prontos para o consumo imediato devem informar nos cardápios a presença de ingredientes que possam causar alergia a quem tenha intolerância a algum ingrediente. O nome do projeto leva o mesmo nome do jovem Brendo Ian, influenciador digital de 27 anos, que morreu em abril deste ano depois de sofrer reação alérgica ao comer um bolinho de camarão dado pelo vizinho, sem saber que tinha o crustáceo no alimento. O caso chocou os moradores do bairro da Redinha, onde o rapaz morava, e criou um bloco de carnaval, onde se vestia de anjinho. O projeto aguarda a sanção do Poder Executivo para que a lei se torne realidade. O projeto aprovado em nossa cidade prevê que todos os bares, restaurantes, lanchonetes que forneçam alimentos de consumo imediato informem em seus cardápios ou placas a presença de alimentos alérgenos, como peixe, camarão, lactose e tantos outros que vêm causar uma reação alérgica. O projeto de lei Brendo Ian diz ainda que, caso seja sancionado e se torne de fato uma lei, se os restaurantes ou bares não cumprirem as exigências, serão notificados e os proprietários correrão risco de precisarem fechar os estabelecimentos. E uma coisa que eu estou achando muito bom, que vai facilitar com essa lei, a questão da visibilidade, né, de você ter mais acesso à informação do que está sendo servido no cardápio. E para a maioria de restaurantes também não vai ser muito difícil, vai ser fácil, porque vários restaurantes hoje já trabalham com QR Code. Vai ajudar demais, espero que seja aprovado sim, porque vai ajudar demais, não só ela, como várias pessoas que têm alergia a alimentos que a gente nem sonha. Às vezes eu não tenho uma alergia a nada, mas até um amendoim ou outro alimento básico do nosso dia a dia, nossa dieta, se torna um problema grande para uma pessoa. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Álvaro Dias. Vamos falar sobre saúde. A Secretaria Estadual de Saúde liberou temporariamente a aplicação da vacina contra meningite em adolescentes não vacinados entre 13 e 19 anos de idade nos municípios aqui do Rio Grande do Norte. Vamos falar ao vivo com Vanessa Camilo, que tem as informações para a gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Emily. Boa noite, todo o Rio Grande do Norte. Isso mesmo, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que emitiu uma recomendação aos municípios potiguares para que eles ampliem o público-alvo apto a receber a vacina meningocócica ACWY. É um imunizante que previne contra a meningite. Esse imunizante já estava disponível no calendário nacional de vacinação para os adolescentes que tinham entre 11 e 12 anos de idade desde 2020. A partir de agora e até o final desse mês, dia 31 de julho, então o público aqui no Rio Grande do Norte fica sendo maior,
contemplando então adolescentes e jovens que têm entre 13 e 19 anos de idade. A meningite é uma doença que ela é endêmica aqui no Brasil, uma doença que causa uma inflamação nas membranas que revestem o cérebro e também a medula espinhal, uma doença que causa sequelas importantes e que pode também ser fatal. Os principais sintomas mais clássicos dessa doença são dor de cabeça intensa, febre, rigidez na nuca e também vômito a jato. O público que tem maior risco de contrair essa doença, Emily, é formado por crianças que têm menos de 1 ano de idade. Só que como os jovens são os principais responsáveis por fazer o vírus circular, o público então foi ampliado para poder receber essa vacina. Com essa ampliação autorizada pela CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, agora os municípios devem se organizar para disponibilizar o imunizante nos postos de saúde. A partir desse momento, então, aqui em Natal, entrei em contato agora com a Secretaria Municipal de Saúde, esse imunizante então, já está sendo disponibilizado na rede de saúde aqui de Natal, em todos os postos de saúde e também nos pontos extras de vacinação. É só então procurar a unidade mais próxima. No restante do estado, cabe então a cada município que se organize e disponibilize a vacina para a população. Emily. Obrigada, Vanessa, pelas informações ao vivo aqui no RN2. A Assembleia Legislativa criou uma Procuradoria Especial de Atendimento à Mulher. Vai funcionar dentro do prédio da Assembleia, no centro de Natal. Entre outros serviços, as deputadas querem acompanhar denúncias de violência contra a mulher e prestar assistência a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. A Procuradoria Especial da Mulher é um novo órgão do Poder Legislativo Estadual. Foi criado para defender e promover a igualdade de gênero, a autonomia e o empoderamento das mulheres na Assembleia. A nova Procuradoria foi criada por lei ainda em 2020 e também tem como finalidade o enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência. A deputada estadual Cristiane Dantas, do Solidariedade, foi eleita pelas parlamentares para ser a primeira Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Em outras assembleias já existe essa Procuradoria da Mulher, que ela vai fazer um atendimento voltado às mulheres também vítimas de violência, sendo mais um braço aí da rede de apoio a essas mulheres, mas focando também a parte política, né, a violência política de gênero. A Assembleia Potiguar tem 5 deputadas estaduais eleitas em outubro do ano passado. É a maior bancada feminina da história da Assembleia. As deputadas estaduais Terezinha Maia, do PL, e Isolda Dantas, do PT, foram eleitas como procuradoras adjuntas. O órgão também prevê o atendimento interdisciplinar de psicólogo, social, jurídico, de orientação e informação à mulher vítima de violência. Muito importante nesse momento que a gente tem um crescimento de violência política, né? Quando a gente olha os números da América Latina, as mulheres que são parlamentares, em média, 82% dessas mulheres já sofreram algum tipo de violência no seu exercício, né, da ação política. Então, acho que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte dá mais um passo, né, nesse sentido. O projeto de resolução que organiza a estrutura da Procuradoria Especial da Mulher foi aprovado durante a sessão da quarta-feira. Na prática, a Procuradoria vai acompanhar denúncias de violência, realizar levantamentos e também prestar assistência às vítimas. É de grande importância para todas as mulheres vítimas de violência aqui no nosso estado. E agora vai ser efetivada a parte estrutural, né, para funcionamento. E lá vai ser oferecido serviços sociais, psicológico, jurídico e tantos outros serviços. Então, reforçando, é um serviço aberto à população, começa no próximo dia 18 de julho. Vamos para o último intervalo de hoje. A gente tem imagens aí ao vivo da João Medeiros Filho com a Avenida Itapetinga nesta noite de quinta-feira. Na volta tem o alerta de chuva forte para Natal e outros 19 municípios potiguares até amanhã. RN2 de volta para falar de acessibilidade. Em Mossoró, todas as paradas de ônibus serão obrigadas a se tornarem acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A determinação judicial veio depois de uma denúncia do Ministério Público. Marta e Mauro, que são cadeirantes, encontram diversas dificuldades tanto na parada quanto para entrar no transporte.
mas que fica essa dificuldade para a locomoção, para chegar até aqui onde eu estou. O motorista ajuda a subir a cadeira, que eu sozinho não tenho condições, não. A ação civil pública movida pelo MPRN é um desdobramento de uma investigação iniciada pela 18ª Promotoria de Justiça para verificar a existência de paradas de ônibus urbanos em Mossoró que não são acessíveis. A administração municipal foi notificada pela 2ª Vara da Fazenda Pública a implementar medidas de acessibilidade nas paradas de ônibus urbanos da cidade de Mossoró. Essas medidas incluem a instalação de sinalização sonora, visual e tátil, seguindo as normas técnicas estabelecidas para garantir a inclusão de pessoas com deficiência. O Ministério Público tem buscado uma solução desde 2013. Em 2020, uma nova inspeção constatou que nenhuma das paradas de ônibus inspecionadas era acessível. Nelas não se encontrava um lugar adequado para o cadeirante aguardar o ônibus. Muitas não possuem rampas para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, além de não estar adaptadas com sinais sonoros, visuais e táteis, o que facilitaria bastante a locomoção de pessoas com deficiência visual e auditiva. O problema persistiu e em novembro de 2021, uma nova verificação por amostragem revelou que as paradas de ônibus continuavam inacessíveis, apesar das reformas e construções realizadas pela Prefeitura de Mossoró. Das paradas de ônibus, nós estamos discutindo um modelo de parada de ônibus, que vai ser esse modelo, vai ser um modelo do ponto de vista técnico e financeiro adequado ao município de Mossoró e, claro, vai estar acessível, nós vamos estar cumprindo, porque, de fato, já há essa visão nossa. Conversamos com Isabelle, que é deficiente auditiva. A intérprete de Libras, Lena Barroso, irá realizar a tradução da entrevista. Para Isabelle, a parada de ônibus deveria conter mais informações sobre as linhas e destinos de ônibus que passam por ela. Muitas vezes utilizar de um familiar, de uma mãe, né, que esteja sempre conosco, para que dê essa informação. E eu preciso da minha independência, né? Já seu João é deficiente visual e acredita que as mudanças devem primeiro acontecer na consciência das pessoas. Para chegar até a parada, eu vinha usando uma bengala e a praça está muito suja, né? Muito suja, muito pela questão do período chuvoso, muito capim, né? Matos, ou como queremos dizer. E isso precisaria de uma atenção melhor da municipalidade. Tem alerta de chuva forte para Natal e outras 19 cidades até amanhã. Vinícius Marinho tem as informações. De acordo com as informações repassadas pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o acumulado de chuva que deve cair no Rio Grande do Norte da tarde desta quinta-feira com manhã da sexta-feira é de em torno de 20 a 30 milímetros. Essa chuva deve cair no litoral do Rio Grande do Norte, da faixa que compreende os municípios de Touros até Bahia Formosa. O alerta emitido pelo INMET foi o de perigo potencial, o primeiro numa escala de 3. É isso, então fica esperto, alerta de chuva, amanhã mínima de 23, máxima de 28 graus, de acordo com a meteorologia, pode chover 8 milímetros na capital potiguar, mas com esse alerta a gente fica na expectativa de mais chuva também. Hoje a quinta-feira foi bem chuvosa, com tempo nublado praticamente durante todo o dia. O RN2 de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima noite, outras notícias do estado. Agora no G1 RN e amanhã no Bom Dia RN.